Olá, senhoras e senhores, eu sou o Joey e eu já fui um bailarino semi-profissional de hip hop. Oi, eu sou a Gabi e eu danço desde os meus 9 anos. E hoje o nosso podcast vai ser dançante e a gente vai percorrer tudo sobre dança, igreja e até Bolshoi, depois da vinheta. Here we go! Come on! Let's go! Ok, então, Gabi, conte pra nós a sua história, um pouquinho, né? Deve ser muita coisa, um pouquinho da sua história com a dança. Então, eu comecei a dançar desde os meus 9 anos. Eu não tenho uma data específica, algum momento específico. A sensação que eu tenho é como se eu já nascesse dançando, assim. Todo o contexto da minha história, sempre a dança teve, né, inclusa. Mas eu lembro dos 9 anos em diante, a dança ser mais específica na minha vida, onde eu comecei a fazer algumas aulas, comecei a ter um ritmo, né, mais acelerado em relação a isso. Foi também junto com a ligação quando eu me converti. Então eu entrei na igreja, comecei a frequentar a igreja com a minha mãe. E desde aquela época tinha já alguma coisinha de dança, mas alguma coisinha bem leve, assim, não é nada muito... Mas eu lembro de eu já querer, né, dançar na igreja, dançar para Deus. Então eu comecei a linkar as duas coisas, né? A dança, que era uma paixão que eu já tinha, com a minha paixão com Deus, né? Com a minha conversão também. Então, a partir daquele momento eu comecei a fazer aulas, comecei a dançar na igreja, comecei a aprender coisas novas, né? Fazer aulas de modalidade mesmo, jazz, balé clássico, danças urbanas, contemporâneo, né, todo esse contexto artístico mesmo dentro da minha história, né? Mas em todo momento a dança na igreja, né, a dança congregacional, a dança cristã teve incluída dentro do meu histórico, né? E a dança me proporcionou muitas coisas muito legais, né? Desde a experiência da igreja em si, local, mas também conhecer muitas pessoas, fazer muita conexão com muitas pessoas, estar dentro do ambiente da arte, da igreja e no meio secular também, né? Então eu já tive experiência de dançar em festival de dança, né? Porque eu sou de Joinville, onde tem, né, o maior festival de dança do mundo. E... De acordo com Joinvilense. Não, ninguém me escute. E eu tive, né, a experiência de dançar dentro do festival de dança de Joinville. Que é muito louco, né? Que é muito legal, né? E tem esse contexto de bailarinos do mundo inteiro ali, que a paixão une, né? Essa paixão única pela dança. Mas a gente vê que é uma coisa muito também só a arte em si, né? Falta um pouco de um propósito, às vezes, maior, qual a gente encontra em Deus, né? Então, dentro dessas experiências todas também, eu sou fisioterapeuta, né? E eu sempre quis também unir a dança com a saúde, com a fisioterapia. Então, eu tive a oportunidade também de trabalhar dentro né, de uma referência mundial, né, que é a Escola Teatro Bolshoi no Brasil. Então, fui fisioterapeuta ali, trabalhei 5 anos, né, na seleção nacional para a entrada de novos alunos na escola. Então, todo esse contexto também profissional, envolvido à saúde. Então, assim, dentro da minha história, a dança sempre esteve muito incluída, né? Dentro eu também como bailarina, como o ser que dança, né? Como aquele que aprecia a arte também. E com esse olhar técnico e profissional da área da saúde, né? De melhora de performance, de cuidado, né, com lesões de bailarinos, de tudo isso, assim. Então a dança faz parte da minha história de uma forma muito natural, assim, onde as coisas foram acontecendo sempre e foram fluindo. Sempre teve incluído, né? Minha mãe fala, assim, que desde pequenininha sempre dançando, né? Então, assim, faz parte do meu ser, né? Sim, é um pouco da identidade mesmo, a dança tá ali. No meio, quando a gente faz essa questão cristã, e aí tu vai pra Festival de Joinville, Bolshoi, existe uma diferença muito grande, que é a dança desde a congregacional até uma dança competitiva, que já é e até um Bolshoi, que é um nível muito alto, é assim, né? É profissional, é balé, né? Russo e tal. Até tu participou da seleção, que é, né? A gente já teve umas conversas, falou que é super, super, super rigoroso, né? Tipo assim, essa pessoa não tem biotipo, tá fora. Essa pessoa, ela tem problema de coluna, tá fora. Então, é uma excelência muito extrema.
Quando tu vai indo pra parte da igreja, não é a mesma coisa, é uma outra realidade. Então, passeando nisso, quando a gente pensa em dança hoje na igreja, como você entende isso? Porque, fazendo uma provocação, tem muita gente que dança que não era pra dançar. Então tem muita gente que canta que não era pra cantar. E no Bolshoi tu fala assim, lamento, você não nasceu pra isso. Sim. Mas a igreja é uma outra realidade. A igreja não dá pra tu chegar pra pessoa e falar assim, lamento. Né? Porque a gente também tá ali, né? É uma forma de servir e tal. Sim. E como é que na tua realidade foi entender todas essas diferenças? Imagino que em algum momento foi até meio conflitante. Sim. Eu vejo assim que Deus não é um mérito meu, mas Deus colocou uma marca no meu coração. Eu gosto de fazer as coisas bem feitas. Né? Eu gosto de excelência. E eu acho que Deus, ele é a pessoa mais... o foco da excelência, né? Então a gente precisa entregar as coisas excelentes para Deus. Então quando eu entrei no contexto profissional e olhava para dentro da igreja, isso foi um choque. Porque eu pensava, no âmbito profissional, todo mundo dá o melhor de si para si. Todo mundo procura títulos, prêmios para si. Todo mundo faz o seu melhor até para competir com outras pessoas, então para superar outras pessoas, superar a si mesmo, né, trazer arte, beleza, enfim. Mas olhando para os bastidores, perde muito da beleza, né? Porque a gente vê esse ar competitivo. Quando você tá na plateia olhando pro palco, você vê a beleza da arte acontecendo. Mas quando você vê tudo que tem por trás, um pouco da beleza se perde. Mas tem muito o que se admirar, né? Que é essa questão de comprometimento, esse senso de responsabilidade, de excelência, de fazer o melhor. E aí eu olhava para esse contexto e falava, poxa, as pessoas estão fazendo o melhor para si. E nós, cristãos, estamos dançando de qualquer jeito para Deus. Peraí, né? Sim. Deus merece o melhor de nós. Então por que a gente não consegue fazer as coisas com excelência para Deus? Então isso sempre foi algo assim que quietou meu coração, né? E quando a gente vê a história de Davi, eu sempre digo isso, onde, né, às vezes vou ministrar workshops por aí, e eu sempre gosto de bater nessa tecla, né? Quando o rei Saul, ele estava sendo oprimido por um espírito maligno, ele pediu que trouxesse alguém que tocasse harpa. E a Bíblia fala que ele pediu alguém que tocasse bem. Sim. Essa descrição, ele não falou assim, traga aí alguém que toca... Não, troque alguém bom. Traga alguém bom aqui pra mim tocar. Claro que a gente sabe que o contexto espiritual, que Deus ia trazer a pessoa certa, que Deus ia trazer essa conexão, né? Que trouxe Davi. Mas ele era bom. Davi era bom. Davi era cheio da unção de Deus, ele tinha autoridade para isso, mas ele também tinha excelência naquilo que ele fazia. Então, quando você é excelente, você tem a unção e você une as duas coisas, esse é o segredo, né? Essa é a diferença de uma dança com Deus e uma dança sem Deus. Então, tem lugares que somente a tua excelência vai te levar, né? E a excelência, ela não existe dentro do conforto, da tua preguiça, das tuas desculpas. E eu vejo, assim, que a dança dentro da igreja, ela usou muitas desculpas. Mas eu faço pra Deus, não é pros homens. Deus tá olhando meu coração. Deus tá olhando meu coração, o que importa é o coração. Mas espera aí, será? Porque é aí que a gente entra num contexto, né? Todo mundo pode dançar? Todo mundo pode dançar. Poder pode. Todo mundo pode. Profissionalmente? Não. Né? Esteticamente ali, a gente procura um biotipo, uma anatomia, né? Toda uma desenvoltura. Por exemplo, uma bailarina clássica, ela precisa ter um pé adequado para usar uma sapatilha de ponta, sim, né? Até para diminuir o risco de lesões. Então, assim, esteticamente a gente olha, mas essa questão anatômica mesmo, né? Então, para você ser um bailarino profissional, tem todo um biotipo. E quando a gente fala da igreja, né, a dança em si, ela entra num outro contexto. Todo mundo pode dançar? Pode. Para Deus? Pode. Mas em cima do altar, uma dança congregacional, onde eu comunico algo para a igreja, a minha opinião é não. Você pode dançar, todo mundo é livre, né? Para dançar no seu devocional com Deus, no seu quarto, na sua casa. Todo mundo é livre para dançar no banco lá enquanto o culto acontece. Você é livre para manifestar a sua adoração a Deus através dos movimentos. Mas a partir do momento que a dança se torna uma comunicação, porque a dança é uma linguagem, o movimento é uma linguagem, né? Então, se eu tô dançando num local onde
as pessoas estão me vendo. Eu tô comunicando algo com o meu movimento, então peraí, as coisas mudam. Sim. Né? Se eu vir aqui e começar a falar uma língua que ninguém sabe, ninguém vai compreender, não vai valer de muito aquilo que eu tô falando. Agora, a partir do momento que eu trabalho minha comunicação, que eu entendo o meu propósito, que eu melhoro o meu movimento para tornar melhor a minha comunicação com a igreja, e eu tenho entendimento do que eu tô fazendo, isso vai me gerar muitos esforços. Então a dança não pode chegar nesse nível de que não importa, eu tô fazendo para Deus. Não, a partir do momento que você tá em cima do altar, você tá servindo a igreja também. Então existe a dança vertical e a dança horizontal. Sim. Quando eu tô comprometida em fazer uma dança horizontal, eu tô me comprometendo com a igreja. Sim. Com as pessoas, né? De servi-las, de alguma forma ser um instrumento para apontar para Jesus, né? Para atrair a presença de Deus, para comunicar algo para a igreja. Então, e se eu não quero, né, ter esse papel dentro da igreja, eu posso ter uma conexão com Deus através da dança na minha casa, eu tenho uma dança apenas vertical, minha com Deus. Sim, isso já é um ponto muito interessante, porque qual é a questão? Né? Depois a gente vai entrar ali nos leques de dança e desde o princípio, mas hoje tem muita gente que questiona a questão da dança congregacional, né? A dança no altar. Eu acho que houve épocas que eram diferentes, mas eu acho que hoje dificilmente alguém falaria assim, você não pode dançar, né? Sim. Talvez alguém muito fundamentalista. Algumas... talvez uma galera muito fundamentalista religiosa, você não pode dançar, tal. Mas quando a gente fala de congregação, eu já conheço muitos que falam que não pode dançar, porque tipo assim, não faz sentido dança no altar ou no palco lá, ou eu não vejo isso na Bíblia. Assim, do fundo do coração, de uma certa maneira, eu acho que essa galera não entendeu muita coisa. Até por causa que hoje no jovem, né, a juventude tem uma visão mais diferente da dança, mas eles não são bíblicos, né? Tanto é que eles não... eu não acredito no ministério de dança porque eu não vejo o ministério de dança na Bíblia. Mas daí ele tem o ministério de louvor, Sim. que também não tem na Bíblia. Sim. Então, assim, a pessoa não é nem coerente, né? Então, às vezes ela vai falar assim, eu acho que a dança no altar, ela distrai. Mas, tipo assim, a guitarra não distrai. Sim. Então, existe uma questão assim, por que dançar lá? Tem gente que vai fazer, eu acho que a dança é legal, como evangelismo, não sei se você sabe. Eu já fui um bailarino de hip hop. E o hip hop já é uma dança que é muito mais difícil ter no altar, porque a estética é diferente e tal, apesar que eu já vi alguns casos e tal, mas era muito uma questão evangelística. Então a gente usava a dança como uma ferramenta evangelística. Já no altar é outra coisa. E aí você falou algo interessante. Quem tá lá tá por uma questão horizontal. Eu acho que até de forma geral, música, dança ou qualquer coisa que tá lá... Isso devia ser o coração, né? Eles não entendem isso. É tipo assim, eu tô lá cantando pra Deus. Não, tu não tá. Comunicando com uma geração, com uma igreja local. Se você tá dançando lá, tu também não tá dançando pra Deus. Quando pra dançar pra Deus, dança lá no fundo, tô nem aí. Sim. Então, a pergunta é assim, então, por que tá lá? Como é que você defende a dança nessa situação de estar numa congregação, numa igreja, lá na frente, né? Por que você acha que é interessante, que é que importa e tal? Eu acho que a gente precisa desmistificar algumas coisas, mas também olhar a dança como um todo. A dança dentro da igreja não precisa acontecer só no louvor. Né? Eu gosto de dizer assim, que a dança ela pode se tornar uma parte de ensino, por exemplo. Nossa. Eu posso estar lá orando isso, né? Eu liderei ministério de louvor muitos anos. E o que acontecia? Às vezes eu estava num momento de devocional, orando, e eu sentia uma direção de Deus ali, né? Eu tava orando, falar sobre paternidade, né? Tava orando sobre fazer uma coreografia, construir, né? Um projeto coreográfico ali. E eu falei, nossa, eu vou trazer uma ministração que fala sobre paternidade. E aí eu construía toda a coreografia, montava todo o contexto, né, com a mensagem a respeito de paternidade. Então, eu trazia essa coreografia para o momento de culto, eu falava, comunicava com o meu pastor, né, isso é muito importante também, você tá em comunicação com a sua liderança local, né, fazer parte do corpo mesmo. E aí eu falava para ele, olha, Deus me trouxe essa ministração a respeito de paternidade e tal. E aí a gente, um momento, né, depois do louvor, a gente entrava com a dança e fazia aquele momento de ministrar a respeito daquilo. Eu vou fazer uma coreografia sobre perdão. Vamos falar sobre perdão?
Vamos falar sobre entrega, sobre renúncia. Passando essa mensagem. E muitas vezes a gente falava com o pastor, eu vou pregar sobre perdão, por exemplo. Então a gente vai fazer uma coreografia sobre isso também. Vamos aproveitar, vamos abordar esse assunto. Isso. Vamos tornar, né, assim, visual a mensagem. Então eu acho que a dança ela pode servir a igreja dessa forma também. Né? Então a gente recebia vários testemunhos, né, de pessoas, poxa, quando vocês dançavam, você falou tanto comigo a respeito disso, daquilo, é verdade, olha, glória a Deus pela vida de vocês. Né? Então tem essa ferramenta também, né? E também tem a dança no louvor. Eu acredito que a dança no louvor, ela tem um papel de trazer muita liberdade. Eu acho que é uma bandeira que se levanta, assim, sabe? De liberdade no espírito. Sim. Porque a gente vê muitas vezes, né, uma igreja muito fechada. Tá travada. Travada. Pra bater uma palma é difícil, né? Pra levantar uma mão é difícil. Às vezes até pra aumentar o tom de voz é difícil. Não, mas é reverência. Não, em casa você berra, em casa você pula, você dança, você vai para um jogo de futebol, você berra. Você tá em casa. Você, né? E aí você tá na casa do seu pai, na igreja, numa comunidade, que é a sua família, com Deus, que você diz que é o amor da sua vida, que é tudo que, né? E aí você se sente preso. Sim. Então, a dança, ela traz esse lembrete de liberdade, né? De fluir no espírito. Eu acho, assim, que muitas vezes você vê na dança aquilo que está acontecendo na atmosfera espiritual. Então, muitas vezes, na hora do louvor, eu estava sentindo algo, e quando eu olhava para alguém dançando, a pessoa estava transmitindo aquilo. Sim. Né? A felicidade no rosto, né? A alegria enquanto dança. Poxa, olha que alegria no rosto dessa pessoa, né? Olha que força, que vida, né? Alguém cheio de vida ali em cima. Então, além da mensagem, tem muito disso também, do transbordar, né? Daquilo que Deus está colocando, derramando, e você transborda para aquele momento de culto, né? Então, você faz parte da atmosfera, daquilo que Deus está fazendo naquele momento. Eu, como igreja, olhar para a dança e por olhar para a dança, eu me senti ou mais livre, ou ter uma vontade de adorar mais extravagante, e ser encorajado. Visual aquilo que Deus está fazendo, ou que Deus está querendo ela traduz isso em movimento. É mais uma forma de Deus falar. Que se nós expandir a arte, ela é isso. Também. Se um cara pintar um quadro no canto do louvor, tem que falar, por que ele tá pintando? Não, ele chega no final, e se no final alguém olhar para aquele quadro e falar, meu Deus, o quadro ministrou no meu coração, mais do que deixa queimar, então outra arte que tá atingindo pessoas diferentes. Às vezes a gente limita a expressão a uma coisa só, e Deus não é limitado à música. Tanto é que a adoração sobe como cheiro. Então, não é, né? Talvez ele nem escuta. Talvez ele só sinta o Espírito traduzindo isso. Sim. Então, não, claro que, né, eu amo música e tudo mais, mas é uma outra expressão de uma outra expressão. Então, enxergar a dança como isso. Tu acha que as pessoas entendem isso? Assim, de forma geral. Eu digo assim, ó, só pode falar... Porque tu faz workshops e tal. Sim. Eu gosto de falar assim, ó, quem pode falar da dança? Quem dança? Então, assim, 50% da culpa é de quem dança. Né? A dança, o pessoal daí dos ministérios de dança, eles têm uma parcela grande de culpa. Porque grande parte das pessoas não sabe o que estão fazendo. Elas estão lá em cima, mas não fazem ideia do porquê. Elas não fazem, né? Então, elas estão lá há 20 anos dançando, fazendo o mesmo movimento, tendo a mesma expressão, elas não evoluem, elas não se dedicam, elas não têm compreensão do que elas estão fazendo, né? Eu converso às vezes eu vou por aí nas igrejas e aí eu converso com algumas pessoas, poxa, na minha igreja ninguém me apoia, poxa, ninguém entende o que eu tô fazendo, e aí eu falo, mas por que você dança? Porque eu gosto de dançar pra Deus. Tá, então você dança no seu quarto. Sim, não precisa estar lá, né? Por que você dança? Então eu acho assim que essa falta de convicção, de entendimento, ela afastou a dança das pessoas. Isso é interessante até para quem dança entender o porquê,
qual o leque da dança que ela se enquadra, né? Porque, por exemplo, ela pode simplesmente dançar pra Deus. Então, beleza, tudo bem. Sim. Ela pode ser, cara, eu gosto de dançar pra pregar o evangelho. Sim. Então, talvez não seja no culto. Sim. Talvez, tipo assim, cara, então tu vai criar uma companhia de dança pra dançar lá pra fora, pra que o nome de Deus seja, as pessoas olhem, blá, blá, blá. Mas não é culto. E algumas pessoas vão falar assim, não. Eu entendo que eu sou uma ferramenta pra transmitir para a igreja local que tá acontecendo ali. Acho que é isso que falta também, da compreensão do seu propósito pessoal. Com essa arte. Com essa arte. Uhum. Agora, vamos fazer uma outra provocação maior. A dança, ela entra aqui na congregação, no Ministério da Igreja, e eu vou falar o que eu acho, porque, né, traga suas informações, né, tipo, sei lá, oficial. Não, em 1700, os caras dançavam, sei lá. Mas eu lembro muito do Diante do Trono. Então eu me lembro da Isabel Coimbra lá, e panos e tal, e tudo mais. Sim. Então eu acho que muitas pessoas também hoje, elas, até principalmente uma nova geração, elas, por algumas razões, e um é porque são jovens, ou não têm filhos e tal, até porque, por exemplo, eu olho pra dança na nossa igreja, na minha igreja aqui, ela tem muita criança dançando, tem muita gente, e isso eu acho muito legal, que é um movimento dos pais fazer as crianças virem pro culto e adorar, blá. Então ela é uma dança que serve para as crianças, tal. Então isso é um exemplo do que é. Alguns jovens, eles não têm filho, então não importa. Mas eu entendo que uma nova geração inteira, ela não é tão apegada à dança, ou não curte a dança, porque a dança envelheceu mal. E aí, quando eu falo que ela envelheceu mal, é porque o que a Isabel Coimbra fazia em 2001 é o que fazem em 2023. Então são 20 anos de alguém pegando um pano e... Entendeu? E aí, a música mudou. Eu não consigo escutar mais, não que Diante do Trono é uma bênção, glória a Deus, esse é um tema de fé. Tom, Chique, Tom, é o melhor álbum que existe, Diante do Trono Crianças. Ganha fácil dos Rolling Stones. Mas qual é a questão? Hoje, muitas músicas do Diante do Trono, as músicas, elas... a forma não serve muito pra hoje. Eu entendo que algumas pessoas, elas se importam com a forma e elas não entendem a igreja porque elas estão fazendo igrejas pra si. Então eu vou fazer uma igreja do meu jeito, do meu estilo, isso. Então quem é igualzinho nós entra, é alguém que tem um outro talento, não. Teu talento não serve para nós, porque a gente faz do nosso jeitinho. Então eu entendo que as pessoas não entenderam essas expressões e elas não têm uma visão que abrange tudo isso. Isso é um problema. Mas eu entendo também que as pessoas pensam, isso aqui é dança? Pô, isso aqui não quer. Porque ela tá com uma roupagem velha. E isso não é a dança em si. Porque, por exemplo, o Bolshoi, Quebra-Nós, eu enxergo, e aí é só uma pessoa que não entende muito falando, é quase como uma música clássica. Beethoven, a Nona Sinfonia é a Nona Sinfonia. Tem espetáculos hoje da Nona Sinfonia. Então tu vai lá ver uma orquestra cantando e é maravilhoso, a mesma coisa por 300 anos. Então tem balé, que é uma sinfonia, é uma música clássica. Mas se eu vou no Festival de Joinville hoje, a dança mudou, a expressão mudou. Sim. O contemporâneo é outra coisa. O hip hop que eu fazia aqui... Mudou muito. Outra parada. Então a dança muda. Mas a dança congregacional tá há 20 anos na mesma coisa. E aí eu acho que ela tá com essa dificuldade de se expressar para uma nova geração. Tanto que a música mudou, então hoje tu tem um worship. Lá na época do Diante do Trono, meu amigo, era gente dançando pra cá, gente dançando pra lá, e girava, e por muito tempo era Hoje tu pega um Alessandro Good Village lá, os Vilas Boas, que é maravilhosa a música dele, eu amo, né, eu gosto muito e tal, mas não tem alguém dançando do lado. Não tem, Porque a roupagem é outra e aquela dança já não encaixou mais. Então a minha pergunta é, tem como melhorar isso? A expressão, a gente parou no tempo mesmo, a dança... Porque por mais que eu faça essa crítica às pessoas que falam mal da dança hoje, porque muitos estão querendo fazer igrejas pra si do seu jeitinho, porque se eu fosse fazer uma igreja pra mim, eu ia cantar Marcos Almeida, eu ia cantar a Raiz, eu ia cantar as músicas que, tipo assim, a igreja ia servir só pra mim. Sim. E eu tenho certeza que não é o que Deus quer. Deus não quer uma igreja pro Joey. Deus quer uma igreja pra fora, pras pessoas. E eu já tô enrolando a pergunta, mas ao mesmo tempo que eu critico, eu entendo que a roupagem para uma nova geração tá ruim. E não para as crianças, porque as crianças amam. Sim. Mas para o jovem, eles olham assim, a dança,
E aí, como é que tu lida com isso? Eu acho que são vários os problemas que abrangem tudo isso. Mas eu gosto de dizer assim, que uma chave que se virou no meio da história foi que a gente nomeou a dança da igreja, a dança profética. E aí entrou o pano, e dali não saiu mais, né? Tipo assim, a dança profética, a dança profética. Eu danço na igreja, eu danço dança profética. Espera aí, todo mundo é profeta? Toda dança é profética? Toda dança é profética? Não, não é. Sim. Não Nem precisa toda arte é profética. Pode Não. ser que seja, É, porque né, tu vê na Bíblia sim. ações proféticas, mas não necessariamente. Então assim, tem casos e casos, né? Quando o Espírito fala de forma, né, que tem que comunicar aquilo naquele momento, ela se torna profética, né? Dentro do ambiente ali profético. Mas ela não necessariamente precisa ser assim. Só que se criou esse estereotipo, sabe? De que dança profética é os panos. Entendi. Ou é alguma coisa que usa um elemento. Eu vou dançar uma dança profética, eu vou usar um coração, eu vou usar o globo do mundo. Deus ama o coração, e aí entra com o coração. Deus ama o mundo, aí entra com o globo na mão. Né? Então a gente criou muito essa temática, assim. Sim, uma roupagem. De usar um amuletozinho ali que vai tornar aquilo mais espiritual. E na verdade não é isso. Não é um paralelo com o leão? Vamos fazer Também. um quadro desse leão. Também. Vamos fazer Jesus com luz igual a cruz. Não, Jesus com cruz mais luz. E Deus é extremamente criativo, né? A gente precisa ser criativo, a gente precisa deixar as coisas fluírem, né? Então, nem toda dança vai ser profética e não tem problema, né? Você pode entregar uma dança extremamente linda e alguém falar, meu Deus, que coisa mais linda. Sim. Né? Eu já vi um espetáculo que não tinha um contexto cristão e eu chorei. Mas assim, chorei, chorado mesmo. Deus é glorificado na beleza. Porque eu olhei e falei, meu Deus, que coisa mais linda. É isso que eu queria entregar pra Deus. Deus tá nisso, sabe? Então, assim, essa beleza também revela Deus. Então, a gente tem que ter esse cuidado de não tornar místico algumas coisas. A bandeira é mais espiritual, o globo é mais espiritual, o leão é mais espiritual. Eu vivi todas essas coisas, né? Não tô aqui me colocando num patamar de que, nossa, nunca. Não, passou, né? Foi um tempo. Eu lembro que a gente fez, né? Até você citou Diante do Trono. A Isa, assim, se tornou uma pessoa até um pouco próxima. Então, assim, eu admiro muito ela. Porque a Isabel é a mãe, né? E a Isa é a filha. Que criatividade. E a Isa, ela é uma mulher extremamente inteligente. E ela, assim, ela estudou dança clássica, se formou. Ela dança perfeitamente, assim. Eu acho ela linda. Ela é linda. Hoje ela é pastora lá da Lagoinha. E ela dança com excelência técnica, assim, que eu fico apaixonada vendo ela dançar. E ela tem muito da unção de Deus. Então, se você sentar pra conversar com ela, você vai ver que ela tem muito entendimento daquilo que ela faz, né? Então, eu acredito que a dança dentro da igreja, ela se tornou, realmente, ela não passou por esse processo de amadurecimento, né? Então, eu acho que a gente ficou muito tempo discutindo que a dança, ela não precisava de técnica. Esse foi um problema que, pelo amor de Deus, demorou muito pra gente romper. E eu acho que ainda hoje, tá? A gente luta com isso. Que a dança da igreja não precisa de técnica. Isso é uma mentira. Porque se a gente pegar a banda do louvor lá, juntar um monte de gente que não sabe tocar os seus instrumentos, vai ficar irritante. Por isso que tem dança que é irritante, né? Assim, é triste, né? Mas tem gente... Eu brinco, assim, porque a minha mãe, ela sempre me acompanhou na minha história da dança a vida inteira. Então ela meio que criou esse olhar. E aí, esses tempos, ela foi numa igreja, ela falou assim, Gabi, ai, Gabi, me deu uma dó. Virou uma crítica. Ela falou assim, eu tive que fechar meu olho. Porque, tadinha das meninas, estavam tão perdidas. Tipo assim, ela não falou assim, humilhando as meninas, não. Mas tipo, até com esse cuidado, ela até falou assim, tu devia ir lá, falar com elas, né? Então, com esse olhar mesmo de misericórdia, poxa, sério que ainda a gente tá assim? Sério que a gente ainda tá lutando com essas coisas, né? Então, assim, não é só o baterista que precisa aprender a tocar um instrumento, o guitarrista, o que toca violão, a dança precisa aprender a dançar.
Assim, vamos rir, mas é verdade, gente. Óbvio demais. Parece óbvio, mas assim, ó, é um dos tabus, tá, dentro da igreja. E quem dança não precisa saber dançar. Sim. Precisa só orar. Uhum. E é por isso que a dança tem, ao longo dos anos, desaparecido de dentro da igreja. Sim. Porque ela não tem se atualizado. Né? Ela não tem passado por esse processo. Gente, técnica e unção já deu, já temos que passar para outro nível. Sim. A gente precisa evoluir. É porque a vida de oração de uma pessoa não tá atrelada se ela dança ou não. Meu amigo, você é um cristão. Sim. Então assim, orar ou ter uma vida de devoção. Não importa o que tu faça. Sim. Você é um cristão. Você é um cristão. Ah, mas eu danço. Então é outra coisa. Além de ser um cristão, você dança. Então, pra você dança, você precisa ser bom nisso aqui. Porque você quer, porque você tem um chamado, porque qualquer coisa. E a gente para nisso. Então, a gente perdeu muito tempo nisso. E isso barrou muito na maturidade e dessa jornada de evolução da dança na igreja, né? Então, a gente ainda vê pessoas... Eu gosto de falar assim, ó, quando eu vou nos workshops, eu falo... quando eu vou para a parte prática, eu fui dar uma oficina... E aí eu começo a botar algumas coisas de pilates, uns aquecimentos, assim, saltos, algumas coisas de aquecimento para depois vir para a parte técnica da dança. E, gente, as pessoas, assim, desmaiando, de não conseguir dar 10 saltinhos, de fazer... Condicionamento físico básico, alongamento. Zero. E aí eu fico pensando e até falo, né? Assim, falei, gente, como vocês aguentam dançar uma música de 5 minutos? Um louvor de 1 hora, de meia hora. Não aguenta, né? Então, assim, a gente precisa ter condicionamento físico, né? Não é fazer pela estética a academia, é para ter um condicionamento físico legal, para você entregar, né? Conseguir dançar todo o louvor ali, no ritmo, com vida, com alegria, né? Nem sem quase desmaiar em cima do, né? Então, assim, isso faz parte do contexto. Só que isso é uma coisa que não é trabalhada. Vira tabu, né? Vira tabu. Né? Então a gente não precisa diminuir o nível para que todo mundo se enquadre. A gente tem que subir o nível para todo mundo pensar assim, ó, não, eu preciso correr atrás. Sim. A gente precisa crescer, gente. Vamos lá, né? Vamos se capacitar. A dança ruim, ela é quase como um instrumento mal afinado, né? Então, assim, a dança ruim ali, ela atrapalha tanto quanto um cara errando as notas no meio da música. Agora, quando eu penso em igreja, às vezes eu tenho essa dualidade, né? Não dualidade, essa dualidade de todos os ministérios. Então, por exemplo, louvor, para ser bem simples assim entender. Sim. Tem pessoas no louvor que servem à igreja. E quando eu falo isso, eu digo que são pessoas muito boas. Elas têm cursos, partituras e tal. Essas pessoas, elas poderiam ser profissionais da música fora. Então, elas são muito boas, elas foram e hoje elas servem à igreja com o que Deus deu, com essa habilidade, com esse treinamento, com tudo isso. Outras pessoas, a sensação que eu tenho é que a igreja serve elas. Porque elas não são da parada, mas elas entram e é tipo assim, vamos ajudar essa pessoa, tadinha, ela tá tentando se encontrar e tal. E aí, tipo, não, vamos tolerar aqui porque... tadinha, entendeu? Sim. E aí elas não cantam, não tocam, mas o louvor abraça pra que... E aí o louvor fica essa mistura e tal. Eu tô usando o louvor só como um exemplo pra ficar bem claro. A dança não é um pouco a mesma coisa? No sentido de que muitas vezes jovenzinho ou pessoas vão lançar e a gente tá tipo assim, não, a gente tem que abraçar essa pessoa, aí traz ela, e aí a gente, lá no grupo, ministra, porque a dança, ela vira um magnetismo pra aguentar uma pessoa ali. Pra ela, tipo... Mas, eu acho que como igreja, amar essa pessoa também não seria revelar a identidade dela. Sim. E ela descobrir que não é a dança. Sim. E porque o que a gente tá falando, assim, desse subir o nível, é um pouco duro. Sim. Né? Não sei nas tuas experiências de ministérios e tal, o quanto que tu conseguiu fazer isso. Porque é muito difícil tu chegar e falar assim, gente, a gente tem um nível aqui e o nosso objetivo é ser mais excelente, a gente quer ser uma ferramenta melhor na mão de Deus para tudo isso, então a gente vai subir o nível. E subir o nível é apertar, é gerar mais trabalho. E nisso, tipo, as pessoas não se ferem, as pessoas não ficam, eu queria dançar. Tu teve essas experiências assim? Eu liderei o ministério por muitos anos e eu gosto de contar essa história a respeito de como liderar um ministério. Porque como eu tenho isso no meu coração, de fazer as coisas com excelência, eu transmitia a visão e o coração que eu tenho
para as pessoas que estavam do meu lado. Então, ao longo dos anos, eu fui trabalhando isso no coração. E às vezes é nos pequenos detalhes, né? Dentro do meio secular acontece às vezes, né? Existem regras de figurino, de cabelo, de maquiagem, né? Você precisa estar apresentável, por exemplo, para aquele espetáculo. Então, às vezes acontecia, eu falava para as meninas, né? Eu vou dar um exemplo de coisa assim, simples, e que talvez você vai falar, nada a ver, Gabi. Mas eu falava assim, ó, gente, não vamos dançar com as unhas pintadas de cores escuras. Tipo assim, verde neon, vermelhão, vermelho sangue na mão, né? Tipo assim, cor muito, muito forte. Porque atrapalha visualmente. O figurino lá, né, tem uma estética, a coreografia tem uma estética, e aí você vai com a mão tchanã, né? E aí eu falar, atrapalha, tudo comunica. E também era uma coisa que eu tinha colocado pequena a respeito de honrar, né? E ter humildade para corresponder aquilo. Detalhezinho. E aí eu lembro que a gente ia fazer uma coreografia num seminário. E uma das minhas meninas chegou com a unha, ela tinha acabado de vir do salão. Assim, à tarde ela tinha pintado, sábado à tarde tinha pintado as unhas. E ela tava com uma cor muito forte. E eu olhei pra mão dela e pensei, meu Deus, será? Aí eu fui, chamei ela. E eu falei assim, poxa vida, tu esqueceu das unhas? Ela olhou pra mim e falou assim, eu esqueci. Mas eu já pedi pra minha mãe trazer acetona. Nossa. Eu vou tirar. Então assim, ó, você pode olhar pra isso e falar assim, cara, que nada a ver. Não. Eu acho assim, ó, que eu, pela graça de Deus, era uma equipe que chegava e falava, aqui a gente não tá de brincadeira. Aqui a gente tá fazendo uma coisa séria pra Deus, né? Então vai desde detalhes como esses, como outros, né? E dentro disso aí, não seria então separar as questões do tipo, a igreja que serve as pessoas através da dança? Tem uma escolinha, apresentações ali sei lá, nos aniversários, nos congressos ou qualquer coisa do tipo, mas a que tá ministrando ser outra coisa. Nós trabalhávamos dessa forma, né? Eu tive por 4 anos uma escola e nessa escola a gente abrangia para todo mundo, desde a comunidade até a igreja local, né? Então tinha turmas de várias idades, pessoas de outras igrejas, enfim. E aí isso acontecia o tempo inteiro, essa capacitação, né? O pessoal da equipe ministerial também fazia aula, outras davam aula, né? Tinha esse contexto, mas existia a equipe ministerial, né? A equipe que ministrava, que estava à frente lá nos cultos, né? Nas ministrações. Então existe essa diferença. E é legal porque você não podia estar no ministério se você não fizesse aula. Se você não tinha comprometimento, né? Comprometimento ali de fazer a parte, de trabalhar a parte técnica. E era legal porque às vezes a pessoa tinha uma ideia e ela chegava para fazer a aula de dança e ela ficava ali, né? Fazia todo o contexto. Ela falava, nossa, olha, eu vi que não é para mim, né? Eu curto, mas não é tanto, eu gosto, mas não é tanto. E aí eu poupei ela de se envolver com todo um contexto que vai exigir muito mais dela. Se ela não tá preparada, né, para essa etapa, talvez a segunda etapa seria ainda mais... E até em várias formas, a fase da vida, né? Então eu dancei. E quando eu dancei, eu não olho pra trás falando assim, meu, que viagem, não era pra eu ter dançado, nossa, como... Não, eu entendi como, tipo assim, naquele momento adolescente, né, 12 anos, 11 anos, 13, foi muito legal. E foi uma ferramenta muito bacana, e a gente pregava, a gente evangelizava em lugares e tal. E eu, como adolescente, me envolvi na igreja daquela forma. Nunca dancei em cultos assim, né, em altar, mas pra hip hop pra fora era legal. Então acho que também muita gente vai se encontrar nisso. Vai falar assim, cara, nessa fase aqui foi legal, mas eu não quero esse outro passo, da mesma maneira que na música vai ter gente que vai entender, eu não quero virar um cantor. Não, eu quero servir assim, ou aqui não funciona, ou não é pra mim, né? E eu acho que no caminhar cristão, essa descoberta de identidade faz parte, né? Fundamental. Agora sim, a gente passeou aqui na dança, e a gente chegou a algumas conclusões, a gente viu algumas dificuldades da igreja de hoje, a gente entendeu essas diferenças de altar, de propósitos.
tem um exercício que eu gosto de fazer, é meio bobo, mas assim, a igreja do futuro, né? Então assim, como é que vai ser a igreja do amanhã, ou para onde a gente está caminhando, ou quais são as expressões das próximas eras. E você, como alguém que viveu a dança sempre, assim, e até identifica essas questões, como você imagina essas expressões daqui para frente? Como você imagina a dança nos próximos anos de igreja? E até, assim, claro que a gente só tá aqui conjecturando, né? Então, assim, sim, imaginando, né? Pode avançar 10, 20, 30 anos, enfim. Eu espero ver uma dança renascendo. Porque eu olho hoje e eu vejo ela cada vez mais fraca, enfraquecendo, né? A dança sumindo de dentro da igreja, a dança sumindo de algumas formas de evangelismo. A gente vê a dança se enfraquecendo, né? Então eu vejo a dança renovando e renascendo, né, para essa nova geração. Mas uma dança que consegue se comunicar, né? Uma dança que consegue ser horizontal, que alcança o coração das pessoas. Mas mais do que nunca, ela é realmente livre. Sabe? Sem elementos que são característicos, né? Aquela coisa, aquela roupagem, assim, muito bitolada dentro de uma caixinha. Eu sonho ver essa dança realmente livre, sabe? Pessoas que sabem quem são, sabem o que fazem, sabem o que Deus quer delas, né? Que obedecem com excelência, com entendimento e com paixão. Acho que essas 3 palavras, assim, é um marco, né? Excelência, entendimento e paixão. Você sabe quando você vê alguém que dança e é apaixonado. Legal. Né? Você olha para alguém e você sabe quando aquela pessoa faz com excelência. E quando ela tem entendimento. Sim. Acho que esse é o diferencial. As pessoas, elas estão cansadas de olhar pra dança e não entender nada. Eu não sei o que vocês estão fazendo. Não. Eu sonho com um momento onde as pessoas podem olhar e falar: nossa, eu entendi, eu senti, eu recebi algo quando você dançou. Algo que se comunica, né? Uma dança que realmente se comunica. Não pra si, não somente com Deus, mas com as pessoas. É interessante sobre a arte entendendo a cultura, né? A arte entendendo a cultura do momento, a expressão do momento. Eu lembro que, tempo atrás, eu fui numa igreja e tinha uma bailarina e eu achei muito legal, porque ela dentro do que eu falei, ela saía do estereótipo. Ela era uma dança mais contemporânea, a roupa dela era uma roupa diferente. Não era muito angelical. Não era muito angelical, não era tipo um anjinho dançando. Sim. E eu achei muito legal, porque eu falei assim, cara, que incrível. E ela realmente parecia mais livre. Ela parecia estar um pouco cansada, mas ela parecia mais livre. Até porque o figurino, ele também fala, né? Comunica, tudo comunica, tudo comunica, né? E eu gosto dessa arte sem amarras, né? Porque a liberdade em Cristo, a gente fala tanto da liberdade em Cristo, e parece que essa liberdade em Cristo na igreja tem tantas amarras. Tantas coisas assim, tantos jugos, tantos fardos. Isso é espiritual, isso não é. Isso é espiritual, isso não é. Isso aqui, não, isso aqui não, isso aqui, meu Deus, como é que é? E eu acho que liberdade, né? Essa liberdade pregada no evangelho, essa liberdade de adorar a Deus em verdade, ela precisa sair, né? A arte, ela precisa se desgarrar disso, né? Eu vi uma vez um cara, eu acho, posso estar confundindo, mas eu acho que foi o Estevão Queiroga. Ele soltou uma frase que ele falou assim: hoje eu não conheço ninguém que é cristão melhor do que alguém que não é. Pô. Na hora eu falei. E foi engraçado que assim que ele falou, eu falei assim: não, mas peraí, tem o. Tentou procurar alguém. Não tem, porque não que não tenha bons. Sim. Tem bons. Tem gente boa, né? Eu acho que um bobo fala assim, que horrível. Não. Tem muita gente boa. Glória a Deus. Tem muita expressão artística boa. Mas eu acho alguém que não é cristão que é melhor. Entendeu? Então tem o guitarrista top lá. Pô, mas tem o outro lá, que é melhor. Tem o artista, tem a bailarina, mas tem outra lá que é melhor. E isso é quase dolorido. Eu acho assim, ó, que talvez nem todos nós vamos chegar a um nível profissional. Sim. Né? De um bailarino de alto rendimento. E nem precisa, né? Nem precisa disso, né? Não é sobre isso. Mas é sobre você buscar. Sim. Você vencer a você mesmo, né? Pra que você cresça.
o que eu gosto muito disso, desse você vencer você mesmo, e sim, você ser uma pessoa que busca, que tá atrás da excelência, mas diferente do Festival de Joinville, a excelência que não é pra si, né? Sim. Eu acho... esse temor, né? Esse zelo. Esse zelo de pensar assim, existem pessoas, essa coisa do horizontal, existem pessoas que estão lá, e se elas não forem abençoadas com arte, se elas não forem, se elas não compreenderem isso, não faz sentido. Tem uma oficina que eu ministro que se chama Encontrando Deus através da dança. Uhum. Porque a gente que dança, a gente tá dançando. Então a gente meio que às vezes não tem a experiência de receber algo da dança em si, né? Do outro, né? Do que a dança tá produzindo e eu me nutrir disso, né? Receber algo disso. E aí essa oficina, ela, claro, tem um momento muito espiritual, assim, né? Envolvido. Mas parte da equipe, né? Das oficinas fica deitada no chão de olhos fechados, então não vê nada. E outra parte dança, né? E aí eu coloco uma música sem letra, né? Porque senão a letra tá falando, né? Um som instrumental, assim. E as pessoas começam a orar em espírito, né? Quem tá dançando. E começa a dançar naquela liberdade ali. Começa a dançar e... né? Tem uns que fluem daí no profético, mas sem nenhum elemento, só a dança mesmo. E, cara, tem tanto testemunho, assim, incrível. Teve um que a gente fez em Palhoça. E sempre tem alguém que não tá no contexto da dança, mas vai lá pra ver. E aí eu lembro que tinha uma senhorinha, assim, uns 60 e poucos anos. E ela ficou o tempo inteiro sentadinha na cadeira, assistindo, enquanto eu ministrei toda a oficina, a tarde inteira. E aí eu sempre termino com essa oficina. E aí eu convidei, se você, né, talvez não participou, você não dança, mas eu quero convidar você pra você vir aqui receber. E aí ela veio e deitou no chão. E eu vi que ela veio assim, né, meio calminha assim, e deitou. E aí quando terminou, eu falei, alguém quer testemunhar, né, teve alguma visão, uma experiência com Deus? E ela falou, olha, gostaria de dizer pra vocês que eu tava 3 dias de cama. Eu não conseguia levantar de tanta dor, e Deus falou pra mim vir aqui. E quando eu deitei aqui no chão, eu senti todo o meu corpo ser tomado pelo Espírito Santo. E eu estou totalmente curada. Os meus ossos não doem mais, minhas articulações não doem mais. Eu tô saindo daqui curada, assim. Então aquilo me marcou muito, né? Porque fora também da questão visual, né? Que a gente bate tanto, que é importante. Tem a questão também espiritual, né? Como eu já falei ali, de unir as duas coisas, né? E agora pra ir pro final, nessa brincadeira que eu faço do futuro, eu tava conversando, teve até um podcast que foi gravado já, que a gente falou sobre a igreja na Europa, a igreja no mundo pós-cristão, e uma igreja que ela sai dos templos para ir para as casas, onde a igreja da nuca, ela acaba, onde, né, vai na igreja, senta, vê a nuca do outro e sai. Então, quando ela faz esse movimento, e isso já está acontecendo em muitos lugares, né, Inglaterra, até no Canadá, como o Matheus que estava aqui falou, essa dança, e não só a dança, toda uma estrutura, ela some. Porque agora não tem mais altar, tem casas. Sim. Tem pessoas compartilhando em casas. E você talvez possa dançar na sala, mas como é que você enxerga as expressões da dança para além da igreja, para além do templo, né? Tipo, porque se essa realidade se torna um futuro, ou a dança tem que pensar em outra coisa, ou porque o templo morreu, entendeu? E se tu olhar a história, sempre dançamos, sempre cantamos, sempre falamos. Mas essa realidade que a gente vive de templo, ela é uma vírgula na história. Essa realidade de hoje, de música, luz e BBB, ela não tem um século, até menos que isso, entendeu? Existem os templos antigos e tal, mas a realidade dessa igreja mais moderna, ela tem pouco tempo, onde a gente enfiou todas essas coisas na liturgia. Então, pode ser que suma. E como é que você enxerga essa dança para além do tempo? Eu acho que ela volta à sua origem, né? A história da dança começa com um homem tentando se comunicar com o ser superior, com o Criador, né?
Então, eu acho que a dança, ela é tão livre, tão ampla, que se hoje os templos se fecharem e a gente ir para as casas, eu vou ensinar as pessoas a como festejar dentro das suas casas, como ser livre com Jesus dentro das suas casas, como celebrar Jesus dentro das suas casas. Porque a dança, pra mim, ela já foi oração, ela já foi intercessão, ela já foi choro, ela já foi cura. Então, assim, a minha relação com a dança e Deus, os frutos são muito maiores dentro de mim, talvez, do que fora. Sim. Então, assim, eu lembro que uma vez eu estava organizando uma conferência de dança e uma amiga minha, que eu conheço, ela não é do contexto da dança. Ela é esposa até de um cantor aí no Brasil. E aí ela pegou e falou assim pra mim, Gabi, eu tô pensando em ir no evento. Aí eu, mas Flávia, né? Tipo, você não dança, né? Mas não queria dizer, né? Ela falou assim, olha, eu não danço na igreja, eu não quero aprender a dançar assim, tecnicamente. Mas eu amo dançar com Deus em casa. E eu queria tanto melhorar a minha comunicação com Ele nisso. Legal. Eu achei isso incrível. Maravilhoso. Porque ela entende que a dança dela era uma oração com Deus e ela queria melhorar essa conexão com Ele. Sim. Então eu acho que a gente volta para esse lugar, né? Se as portas se fecharem e a gente ir para as casas, talvez a gente até seja mais livre para dançar todo mundo junto, festejar e celebrar o nome do Senhor, assim, né? Sim. Então eu acho que a dança ela vai conseguir, né, dentro da igreja, fora dela. Então, até como a dança como ferramenta de evangelismo, né? Eu acho legal porque a dança também sempre teve nesse contexto da minha vida, sim. Mas teve uma experiência que foi muito bacana, que eu fui com um grupo de jovens em missão pro Peru. E era uma equipe, a gente trabalhava com fogo, com prestação de skate, com danças urbanas, com stomp, né? Com instrumento, com coisas de percussão. Incrível. Enfim. E a gente era bem urbano, assim. E era legal porque, né, talvez aí a religiosidade de alguns ache isso estranho, né? Mas a gente usava até música secular aí. Ousados, né? Eu lembro que a gente usou a música da Adele, porque era a música do momento. Que tava bombando. E tu tá no Peru, né? E a gente tá no Peru, outra língua. Tem que ser uma música internacional. E aí, só que quando a gente foi fazer a coreografia, a gente falou assim, cara, a gente vai fazer a coreografia de guerra, a gente vai se revestir das armaduras. Então, se tu olhar a coreografia, tinha movimentos, como se botassem as botas, o capacete, tal. E a gente ia marchando de confronto com as pessoas. Então, assim, teve momentos que a gente viu demônios, viu várias coisas, experiências assim. E a dança era o que abria o espetáculo. Legal. Né? Então, era um momento, assim, de realmente, a gente declarava, né? A gente tá chegando... A gente declarou guerra, né? A gente veio aqui pra saquear o inferno, né? A gente brincava assim. Então, nesse momento, a música atraía as pessoas, porque, nossa, a música que eu gosto, a música que tá no momento, né? Então, as pessoas juntavam, muita gente vinha assistir, né? E a gente se nomeava, né? Artistas brasileiros. Sim. Claro, aí, chama atenção. Né? A arte, a interpretação. Então, as pessoas ficavam ali, e elas, né, eram capturadas por aquele momento. E no final ali a gente escancarava Jesus, né, para elas abertamente, pregava o evangelho em muitas pessoas, né? A gente fazia conexões com igrejas locais, né? Não só pregava o evangelho e tchau, tamo indo embora, né? Mas tinha a igreja local que tava lá, a gente entregava, né, essas pessoas para elas, tinha todo um acompanhamento depois com a igreja com essas pessoas, né? Mas a dança ela tem isso. Também essa ferramenta de pregar o evangelho, de ser uma ferramenta, né, para pregar o evangelho. Então, gente, já dancei em presídio. Nossa. Já dancei em desfile de moda. Tipo, muita coisa aleatória, né? Já dancei em tribo indígena. Já dancei, assim, todo o contexto, né? Eu gosto de dizer, assim, que eu tenho uma aliança com Deus, assim. Eu falo sim pra Ele, né? Então, assim, às vezes vem esses convites e eu fico, meu Deus... Tá, mas a minha resposta é sim, né? Porque o meu compromisso é com Deus, assim. Então eu já tive essas experiências. E é incrível, porque sempre Deus fala. Deus sempre faz. Deus sempre vem. Né? Então, até porque é sobre Ele. Né? Sim, maravilhoso. Eu amo. Aqui na nossa igreja, muitas pessoas têm testemunhos que foram ganhas para Jesus por causa da dança, né? A dança como ferramenta para isso. E a arte, essa expressão, ela, né, como você falou, você põe a música, você faz dança, as pessoas vêm, as pessoas veem, e isso é maravilhoso. Eu quando eu penso nessa
a Igreja do Futuro, assim, brincando, eu imagino muito isso. A arte como a ferramenta para fora e ela como a expressão de liberdade dentro. E quando você passeia pela Bíblia e você vê Davi dançando ao ponto de a mulher não gostar, sim, e Deus gostando. Eu gosto... E ele fala, né? Eu tô fazendo pro Senhor. E eu gosto porque tem uma questão que o movimento Sim, algo no mundo espiritual. É a última barreira do controle. E nós, né, ser humano em si, a gente não quer perder o controle. Sim. Até no sentido espiritual, assim, manifestação e tal, é muito também do tipo, não, calma. Segura. E até as coisas mais loucas, aqueles mais estranhos, aqueles que eu já falei mal, eu falei uma coisa ridícula. Às vezes eu pareci mais com a mulher de Davi do que com o cara louco que tá dançando. Sim. E eu tô emocionado agora. E eu acho que a última barreira é isso, é perder o controle. Sim. E que a gente perca, né, nas casas, onde a gente for. Me emocionei mesmo. Possa realmente ser livre, né? Sim. Que a gente possa perder o controle, que a gente possa ter a nossa dança dentro das nossas casas com Jesus, sabe? Nos momentos de muita alegria ou de muita tristeza. A Bíblia fala que ele transformou meu pranto em dança, né? Que a gente possa ter essa sensação de dançar com Jesus. A arte expressando da maneira mais pura, né? A dança, a música, né? Eu não sou afinado, meu pai muito menos. Mas eu gosto quando ele canta, porque ele não liga. Sim. Ele só canta. E aí, eu tô muito emocionado. E eu acho isso. Não, né, eu não sou o cara da dança, mas eu acho que eu sou o cara da arte. Sim. E que a arte possa expressar pura, sincera e loucamente que a gente é. Sim. Concordo. Só tá essa câmera funcionando. Dá uma mensagem para todos os que dançam. Para todos os que dançam. Continuem, compreendam o seu propósito, busquem entendimento, sempre almejam fazer com excelência e zelo a obra do Senhor e nunca percam a paixão. Dancem com paixão, sabe? Com amor nos olhos, com amor nos movimentos. E é isso. A gente está no caminho daqui para frente, né? Eu espero de renascer a dança na igreja, renascer essa dança cristã que realmente cumpre o seu propósito. E você pode fazer parte disso, né? Continue. Amém! Isso aí, obrigado, Gabs. That's all, folks. Deixe seu comentário, você que dança, você que não dança, você que ama muito tudo isso. That's it.